volante, foi mais preventivo mesmo. O lance que teve um choque ali, ele sentiu um incômodo, estava já na parte final, a gente preferiu não esticar ali até o final do primeiro tempo para aguardar e deixar ver o que acontecia, né? Preferimos já fazer a troca. E, claro, primeiro sinal, todas as avaliações que fizeram ali, tranquilizando no sentido de estar bem, nesse sentido que a gente vai seguir avaliando, claro, mas sem nenhum sinal de um risco em relação ao atleta. É claro que o Renato é o principal jogador da equipe do Corinthians, o torcedor está preocupado, como falou o Belo também. O que muda no seu plano de jogos caso você não tenha o Renato para as quartas de final, para esse jogo único, 90 minutos, onde tudo pode acontecer? Agora a gente não sabe o adversário, mas o que muda no seu plano de jogo se você não tiver o Renato à disposição? Eu sei que o Si não entra em campo, que eu sei que você já vai responder isso, mas caso você não conte com o Renato Augusto, porque o torcedor está preocupado, Lázaro. Boa noite. Você já respondeu, não tem muita hipótese, a gente não sabe nem o adversário, não tem plano de jogo sem ter um jogo. E o time continuou jogando e fez um grande jogo na sequência sem o Renato Augusto, mas contamos com o Renato, entendemos que não foi e não vai ter nenhuma repercussão para a possibilidade de participação dele nas quartas de final, mas o time já jogou a sequência do jogo sem o Renato Augusto e bem. Fernando, tudo bem? Boa noite aqui, ó. Tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, da estreia do Caetano, como que você enxergou, do Matheus também pela primeira vez como titular, e por que não colocar da rodagem hoje para o Bidu? Por que a opção de manter o Fábio no time e deixou o Bidu de fora, ele que nunca nem jogou aqui ainda no estádio? Obrigado. Fala, boa noite, Rodrigo. Acho que não tinha vindo ainda aqui. Não, primeiro, muito boa, gostei da estreia do Caetano, uma estreia segura, boa participação no jogo, a gente tem conversado, ele chegou e no começo ele chegou lesionado, né, perdeu a primeira parte da pré-temporada, depois foi evoluindo e em alguns aspectos ali que a gente conversou bastante desde o início, ele tem trabalhado demais, é um cara muito empenhado e nessa busca da evolução dele, principalmente em alguns aspectos defensivos, ele fez um jogo muito seguro e a gente entendia que era isso, assim, às vezes eu sei, mas não queremos apressar etapas, nós temos isso claro, que as oportunidades vão surgir e o timing delas são importantes e ele fez uma estreia muito satisfatória, que deu muita segurança a tudo que nós estamos vendo no treino, a evolução dele e ele fez em jogo isso, importante, parabéns. O Araújo iniciando como titular também, fez um jogo muito interessante, um atleta que já veio, ele fez toda a participação dele já do 20, uma Copa São Paulo, para mim, um dos principais destaques do time. E aí ele veio entrando nos jogos e se soltando em treinamentos, enfim. E tá num momento assim já mais tranquilo no dia a dia, com naturalidade, e fez isso no jogo, né? Entrou no jogo e participou bem, apareceu, trocou de lado e continuou fazendo, participou dos gols, assim, ele com uma naturalidade, tem qualidade, tem virtudes físicas, recomposição, conseguiu fazer bem o papel que a gente esperava dele, também satisfeito pela participação dele no jogo, para mim foi muito boa também a participação dele. E o outro, o anão do Bidu, na verdade a gente tinha algumas situações para controle ali, né, de carga, enfim. E aí depois era a possibilidade de colocar o Pedro, por exemplo, no jogo, era a questão do Du, a gente já tinha uma situação ali nesse retorno, né, do Fagner, que ficou fora do último jogo para uma entrada, depois as trocas no meio campo, que a gente também já tinha algumas prioridades, então eram as necessidades, não era não oportunidade o Bidu, mas é que a gente tinha, né, a limitação ali das trocas e não tinha como oportunizar a todos.
Tá. Desculpa, eu entendi que você tinha falado em relação a ele ter entrado no jogo durante o jogo. Pensei que era pelas trocas. Não, é porque, na verdade, nessa linha do que a gente está buscando de trazer como oportunidade, o que eu penso em relação a isso é que um número muito grande de mudanças, você descaracteriza o time e acaba não sendo uma oportunidade real nem para Bidu, nem para Caetano, por exemplo. Então você traz muitas vezes, de uma vez, a gente quis manter uma estrutura do time, então a gente tinha pelos lados com o Fagner, Juliano e o Yuri que cai muito por ali, do outro lado com o Fábio, com o Renato e com o Roger, uma boa estrutura do time para você oportunizar bem as entradas dos demais. Então é isso que a gente tem buscado, é uma coisa que eu tenho falado já. A gente faz algumas trocas, mas o excesso de trocas às vezes tira uma melhor análise e você não acaba não dando uma oportunidade real para quem está entrando. Foi por isso. Lázaro, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Ô Lázaro, apesar da sua transparência com a gente nas entrevistas coletivas, a gente tenta decifrar um pouco sua cabeça também. Você, nessa última resposta, acabou falando que não gosta muito de mexer tanto na equipe. E a gente tenta entender cada vez mais, você tem uma base do time titular, por mais que você em algumas oportunidades fale que você tem vários titulares e tal. Mas para passar para o torcedor corintiano nessa fase de mata-mata de Paulistão, depois de 12 rodadas que o Corinthians jogou, já dá para a gente mais ou menos passar que é Rony, Juliano, Renato, Adson, Roger Guedes e o Roberto, seu time titular? Obrigado. Boa noite, Capelanes. É um time que tem jogado, tem se repetido e se consolidou. E o que eu falo é da importância realmente de ter vários atletas crescendo. A entrada de vários atletas no jogo de hoje, por exemplo, e a estruturação que o time tem tido e a compreensão de todos da ideia de jogo vai facilitando também isso. Por isso que eu falo muito de alguns titulares a mais, não são 11, porque a temporada exige isso. É claro que no momento o time está criando uma cara que para esse momento agora seria um time titular. Mas isso é muito dinâmico e a gente sabe que essas trocas são iminentes e acontecem por vários motivos e por isso a preparação de todos e essa disputa interna é muito sadia, né? Essas entradas entrando bem de vários atletas em vários setores vai potencializando os dois lados, né? Quem está buscando o espaço e quem está ali também buscando crescer, isso é o que a gente tem buscado e por isso essa competitividade interna é muito sadia em todos os aspectos. Lázaro, boa noite, aqui à sua esquerda. Final de primeira fase é um bom momento para fazer alguns balanços e eu queria pedir um balanço sobre um ponto específico desse Corinthians que começa a temporada. Porque hoje, antes do jogo, antes de começar a última rodada, o Corinthians era o time que mais trocava passes no Campeonato Paulista. Tem um número de gols marcados na primeira fase bem razoável, 19 gols, é mais do que o Palmeiras, que é o líder geral do campeonato, por exemplo. Mas era, antes do início da rodada, um dos 5 times que menos finalizam no Campeonato Paulista. Eu queria saber se você está buscando exatamente que o Corinthians seja um time criterioso com a bola no pé, porque hoje, por exemplo, 64% de posse de bola e 10 finalizações. 10 finalizações não é tão pouco assim, mas para um time que tem 64% de posse de bola, imagina se possa finalizar mais. Se você quer que o Corinthians seja esse time criterioso com a bola para finalizar com qualidade, ou se está faltando transformar essa troca de passe, essa posse de bola, em um volume maior de finalizações. Obrigado. Boa noite. É um pouco disso. Claro que a gente quer e busca finalizar mais, mas a gente quer buscar situações de finalização que sejam, como você colocou, criterioso ou boas escolhas, né? Então, ao invés de algumas finalizações, às vezes que a gente sofre, por exemplo, que não fazem, né, não trazem um grande risco, a gente tem buscado construir bem e finalizações. Você pega as situações que essas finalizações geram, são, se você pegar das 10 e assistir, grande maioria com potencial real de gol. Então é um time que está se caracterizando por essa construção e a aproximação, dinâmicas da parte ofensiva e finalizações. É uma do Yuri que até escanteio que ele não deu, pega no pé do goleiro, do Roger ali próximo. As finalizações são muito de chances reais. É claro que a gente quer aumentar, independente de qualquer coisa, a gente tem trazido algumas coisas que a gente precisa usufruir mais e fizemos do Renato, claro, o lance foi faltoso para mim, mas a finalização de fora é uma coisa que a gente tem buscado trazer mais e repetir, porque temos qualidade para isso, e a finalização do Renato espetacular, valia até deixar seguir, porque um gol desse é anular, mas são aspectos que vão nos ajudar a aumentar o nosso número de finalizações, mas que elas não deixem de ser primeiramente, boas finalizações com potencial real de gol. Fernando, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Inicialmente, parabéns pela vitória.
Com o fim da primeira fase do Paulista, eu gostaria de uma avaliação do que você pensou e almejou e o que a equipe conseguiu entregar ao longo desse tempo. Por favor. Boa noite, Gabriele. Eu acho que a equipe conseguiu ter bons momentos durante essa primeira fase e eu acho que os bons momentos da equipe foram do nível interessante para o momento, para 12 jogos, para 1 mês e meio, enfim, de competição. Eu acho que isso é um ponto alto e ela veio crescendo ao longo da sequência, que é positivo, né? Que é positivo, o time tem conseguido repetir padrão, com mudanças agora também tem conseguido cada vez melhor manter situações durante o jogo. Então isso é um crescimento de um grupo, como a gente tem falado ali internamente, é real. E eu acho que ela chega para uma parte agora, né, satisfatoriamente, assim, dentro de um curto período de montagem de uma nova ideia. A equipe tem dado boas amostras e chega num estágio interessante para iniciar essa parte dos mata-matas, que são diferentes, a gente sabe disso, mas ela tem se estruturado bem.